Bom, pessoal, estou de volta para a segunda parte da nossa aula para falar um pouquinho ainda sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A gente viu anteriormente que na forma do artigo 1015, as decisões interlocutórias que versem sobre aqueles determinados incisos são impugnáveis, são recorríveis mediante a interposição de agravo de instrumento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em uma especificidade que pode nos levar a algum tipo de confusão. O artigo 1009, que é o que trata de apelação, no seu parágrafo 3º, ele destaca o seguinte: quando os itens dos incisos do artigo 1015 integrarem capítulo de sentença, o que caberá será recurso de apelação e não recurso de agravo de instrumento. Então, muita atenção, pessoal. Quando aquelas matérias que estão nos incisos do artigo 1015 não estiverem numa decisão interlocutória, mas estiverem numa sentença, eu não poderei interpor agravo de instrumento. O recurso adequado para esse caso será o recurso de apelação. Parece simples, mas existem algumas situações meio tênues em que é possível sim ter confusão se é cabível o agravo de instrumento ou recurso de apelação. Além disso, pessoal, quando houver a extinção de uma fase executória, o recurso que cabe será, de igual modo, apelação. Então, por exemplo, acontece o pagamento de uma dívida numa fase executiva. O juiz vai dar uma sentença determinando a extinção da execução. Dessa decisão não cabe agravo de instrumento, cabe recurso de apelação. Fica ligado nessa diferença, porque isso é bastante relevante e pode levar muitas pessoas a erro. Falar um pouquinho do processamento do agravo de instrumento agora, pessoal. O agravo de instrumento, ele é protocolizado diretamente ao tribunal competente com a instrução dos seguintes documentos. Vou fazer um parênteses aqui. O agravo de instrumento, ele mudou consideravelmente com o fato dos processos serem eletrônicos. Antigamente, por que ele chamava agravo de instrumento? Porque a gente fazia tipo um processinho mesmo, um instrumento, e era esse instrumento que era levado à apreciação da instância superior, no caso, perante os tribunais. Então, era como se eu fizesse um processo apenso, um instrumento apenso, para que aquele tribunal se manifestasse especificamente sobre uma decisão interlocutória em questão. Então era como se fosse um processo para uma decisão, para revisão de uma decisão interlocutória, vamos assim dizer. Hoje, com o processo eletrônico, isso mudou consideravelmente. Por quê? Porque os tribunais eles têm acesso facilitado às peças eletrônicas de determinado processo principal. É só entrar na internet que você tem acesso aos autos principais, via de regra, né? Então, a sistemática foi modificada, mas a base da estrutura do agravo de instrumento, ela continua sendo a mesma. Então, para instruir o agravo de instrumento, que é protocolizado diretamente perante o tribunal, no peticionamento eletrônico isso também acontece, a gente vai em peticionamento eletrônico inicial de segundo grau para protocolizar um agravo de instrumento, os seguintes documentos devem ser juntados, obrigatoriamente: cópia da petição inicial, da contestação, da petição que deu ensejo à decisão objeto de agravo, da própria decisão agravada, da certidão de intimação de publicação, de disponibilização dessa decisão agravada, justamente para que seja possível a verificação da tempestividade do protocolo do agravo, e ainda das procurações outorgadas no processo principal, tanto da agravante quanto da agravada. Esses documentos são obrigatórios, especialmente num processo físico. Tá? No processo eletrônico existe uma flexibilização. Além disso, eu posso instruir o meu agravo de instrumento com outros eventuais documentos que o agravante reputar úteis. Então, para fundamentar a eventual reversão da decisão de primeira instância, eu posso juntar outros tantos documentos que eu entender necessários e eventuais custas recursais aplicáveis. Tem um valor que deve ser recolhido para o manejo do agravo de instrumento, exceto se a parte tiver justiça gratuita, tiver a ser atribuídos os benefícios da justiça gratuita. No estado de São Paulo, as custas de um agravo hoje são de mais ou menos R$ 270, R$ 280 reais, tá? Independentemente do valor da causa. Ainda falando sobre o processamento, pessoal. Possibilidade do agravante juntar aos autos do processo principal cópia do agravo de instrumento, comprovante de sua interposição e relação de documentos que instruíram o recurso, sendo os autos digitais. Vou fazer um parênteses aqui. Antigamente, quando os processos eram todos físicos, uma vez distribuído um agravo de instrumento perante o tribunal, a parte agravante ela era obrigada a informar no processo principal
a interposição do agravo de instrumento com a instrução desses documentos aí, cópia do agravo, da minuta do agravo, comprovante de sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso. Hoje em dia, sendo os autos digitais, isso não é mais obrigatório, pessoal. Isso é obrigatório apenas para autos físicos, tá bem, pessoal? Então, isso não é mais obrigatório. Para autos físicos que ainda existem, esse comprovante de interposição continua sendo obrigatório. Agora, nos autos digitais, não é mais obrigatório, por isso que eu coloquei aí, possibilidade. Nos autos digitais, obrigatoriedade. Nos autos físicos, essa petição deve ser protocolizada no prazo de 3 dias. E para que serve esse protocolo, pessoal? Além de informar a todas as partes que está sendo manejado um agravo de instrumento, isso serve porque o juiz ele pode eventualmente se retratar dessa decisão. E havendo essa retratação, o agravo de instrumento ele é prejudicado, não é necessário mais o seu julgamento. Vale destacar, pessoal, que se o prazo de 3 dias não for observado, sendo os autos físicos, pessoal, o recurso de agravo de instrumento, ele não é sequer conhecido. Então, daí a sua obrigatoriedade até para julgamento do agravo de instrumento, pessoal. Bom, distribuído o agravo de instrumento no tribunal, ele é distribuído imediatamente, né, a um relator, e o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir eventual efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Então, a primeira coisa que o relator pode fazer, pessoal, é atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou seja, a decisão de primeira instância deixa de valer, e o relator também pode, no julgamento do agravo de instrumento, antecipar tutela recursal. Aqueles mesmos fundamentos que valem para a primeira instância, que a gente viu no começo do nosso curso, quando a gente ainda estava presencialmente, eles valem também para a fase recursal. Então, o desembargador pode antecipar, total ou parcialmente, a eventual pretensão pretendida pelo agravante. Além disso, o relator ele determinará a intimação do agravado para apresentação de contraminuta no prazo de 15 dias e, se necessário, se for o caso, se ele entender ser o caso, ele determinará também a intimação do Ministério Público para que se manifeste igualmente no prazo de 15 dias. Tá bom, pessoal? Bom, daqui a pouquinho a gente volta para a gente finalizar a nossa aula com mais considerações sobre o agravo de instrumento na nossa terceira parte. Beijos!